Flamengo eliminado da Libertadores 2023. Cara, que notícia maravilhosa, cara. Que noite, que dia maravilhoso. Só não foi perfeito por causa de uma coisinha aí que aconteceu com o Fluminense, né? Mas já pra frente aí a gente tá falando sobre isso. Mas, cara, que atuação ridícula do Flamengo, né, cara? Se eu fosse torcedor do Flamengo, eu sentiria vergonha de ver a forma que eles jogaram lá. Cara, o time não jogou nada, nada. Eu acho que faltou um pouco mais de esforço do time do Flamengo para vencer esse jogo. O Olímpia tava facilitando muito, cara. Muito. Eu tava assistindo o jogo, eu assisti o jogo todo, né? Cara, o Olímpia tava facilitando o jogo muito pro Flamengo. Eles que deram muito mole, cara. Muito mole. O Flamengo atuou de uma forma vergonhosa, na minha opinião. O time totalmente desaparecido em campo. O primeiro tempo foi um amasso do Olímpia, só dava Olímpia. Eu acho que faltou, como eu falei, faltou vontade dos jogadores. Foi o que pareceu, pelo menos, né? Eu acho que nem foi, na minha opinião, acho que nem foi tanta culpa assim do técnico. Foi mais vontade mesmo do time de vencer. Me lembrou até é, um pouco o jogo do Fluminense do ano passado, na pré-Libertadores, quando jogou lá contra eles. O time apagou. O Flamengo dormiu ali no ponto, vamos dizer assim. O time estava muito desfocado do Flamengo. Mas, cara, o Olímpia, gente, vamos ser sinceros. A gente tem que respeitar o Olímpia, né? Tem que respeitar um time assim, né? Grande, com 3 Libertadores nas costas. Mas, cara, o Olímpia é um adversário é, não tão difícil assim. Tudo bem, eliminaram o Flamengo, o atual campeão. Mas, cara, o Flamengo tem sérios problemas com questão do técnico aí, né? Agora aconteceu um negócio com o Pedro. Então, influenciou um pouco. Vamos dizer, claro que influenciou um pouco, mas o Olímpia não é um time muito forte, não, cara. Não é muito forte, não é. Com todo o respeito do mundo, mas não tá naquele momento de ser imbatível. Não é um Olímpia imbatível, assim. Claro que não. Tá longe disso. Tá longe. Não é o melhor elenco do Olímpia. Mas é um elenco chato, é um time chato. Quando jogam em casa, é difícil de vencer. Isso concordo 100%. Mas, cara, a gente tem que abrir os olhos, né? Porque o Olímpia pode dificultar muito o Fluminense, mas eu acho que dá pra gente sonhar aí com a classificação, sim. E o juiz, né, rapaziada? Esse juiz acho que é o Roldan, né? Que é o nome dele, Roldan. Eu não sei como é que é o nome dele. Não lembro agora, mas ele não é um ótimo juiz, né? Vamos ser sinceros. Ele apitou o Fluminense Sporting Cristal, né? O primeiro jogo do Fluminense nessa Libertadores, lá na casa do Sporting Cristal. Teve aquele pênalti lá que ele não marcou. Não é um árbitro experiente, né? Tem muito tempo aí apitando o jogo de futebol, mas nesses últimos jogos aí não vem apitando muito bem, não, né? Contra o Fluminense, como eu falei. Teve um outro jogo aí, acho que foi até de outro time brasileiro, mas eu não tô me lembrando agora, né? Eu não lembro agora qual era o time, mas tem sim um outro time aí que ele apitou que também teve uma certa repercussão, né? E agora contra o Flamengo. Mas assim, teve momentos que ele errou, algumas faltas talvez, teve, mas de resto eu acho que foi uma boa. é, um- uma boa arbitragem, assim, no modo geral. Por exemplo, no gol que anulou do Flamengo, no segundo tempo. Demorou para marcar o impedimento? Demorou. Mas, cara, tava realmente impedido. Todo mundo sabe disso, porque até o narrador, eu nem sabia dessa regra, né? Que quando o jogador toca na bola, não importa quem tocou, né? Em questão de disputa, quando os dois jogadores dos times, os adversários, né, estão disputando a bola e, por exemplo, o jogador do Olímpia tocou na bola e acabou sobrando no pé do Gabigol, né? E depois aconteceu o lance e tudo mais. Nesse lance específico, não importa quem tocou, porque estava em disputa, né? Os dois jogadores, o Ayrton Lucas e o outro jogador lá do Olímpia, estavam em disputa da bola. Então não importava quem tocou nela, né? Para marcar o impedimento. O comentarista do ESPN explicou isso. E eu nem sabia dessa regra, né? Tem a regra de, por exemplo, se o jogador do Olímpia tocasse
né, não seria impedimento, né, porque foi ele que tocou, tem essa regra, mas ela vale para outro momento. Naquele momento específico ali estava disputa, então não tinha o porquê de reclamar de impedimento. Então estava realmente impedido, né? Mas, cara, o juiz estava um pouco perdido no jogo, sim. Cara, a soberba deles é impressionante, né? A soberba deles. No jogo de ida, né, eu vi muito flamenguista falando, não, a gente já venceu, o jogo já tá ganho, já vencemos, matamos o jogo, né? O Olímpia é fraco, não sei o quê. Até posso concordar que o Olímpia não é isso tudo, né? Não é um time fraco demais. Mas, cara, é um time que ele não tá ali de bobeira, né? O Olímpia tem a camisa pesada e tá ali na Libertadores, não tá de bobeira. Mas é um time que não é um dos melhores, vamos dizer assim. Mas, cara, você não pode fazer isso, cara. Por mais que você tenha 3 Libertadores, 5 Libertadores, não dá pra você fazer um negócio desse, você ter essa soberba gigantesca antes de qualquer coisa, entendeu? Não dá, não é legal, mano. Não é legal. Aí agora eles estão vendo chacotas aí na internet. Mas é isso, cara. A soberba deles é algo inadmissível, assim, no futebol brasileiro. É igual quando aconteceu na final da Libertadores contra o Palmeiras, né? Todo mundo lá cantando vitória, né? Contra o Fluminense no Carioca, foi também impressionante. 2-0 aí já falando que o jogo tava ganho, que não sei o quê, né? Que o Fluminense não ia virar e tudo mais, e viramos o jogo. Mas, cara, falar um pouco do Olímpia. O Olímpia como eu falei, cara, não é um adversário invencível, né? Mas é um adversário chato, que vai incomodar, que tem um estilo de jogo em casa muito forte por conta da torcida e tudo mais. Um time que pode incomodar, um time chato. Basicamente isso. Mas não é um time invencível, como eu falei. É, eu até vi aqui, ó, falar com vocês. Eles ficaram no grupo H dessa Libertadores, né? O grupo deles era o Atlético Nacional, Patronato e o Melgar. Pô, olha o grupo deles. Cara, com todo respeito. Olha o nosso grupo. River Plate, Sporting Cristal e The Strongest. O grupo deles era muito mais fácil do que o nosso. Muito mais fácil. E não é à toa que eles ficaram em primeiro lugar com 14 pontos. O segundo colocado, o Atlético Nacional, ficou com 10 pontos. Entendeu? Ficou com o mesmo ponto que a gente, em segundo colocado. O Olímpia, eu acho que só empatou um jogo e venceu o resto. Não, na verdade, eu acho que empatou 2 jogos e venceu o restante. Venceu 4 partidas. Então, cara, o grupo deles foi, sendo sincero, foi fácil para eles, foi fácil. Mas não tira o mérito deles de ter passado em primeiro, obviamente. Não tô aqui também falando, não tô aqui desmerecendo o trabalho deles, mas de certa forma, era um grupo fácil, obviamente. E eu vi aqui alguns dados, né, deles nessa temporada. A temporada lá, que é a primeira divisão lá do Paraguai, né? Eles estão em oitavo lugar nesse momento, com 5 jogos. Acabou de começar aí o campeonato deles, com 5 jogos, uma vitória, um empate e 3 derrotas. Mas mesmo assim, eles seguem sendo o segundo melhor ataque da competição. Aqui, ó, em 8 partidas nessa temporada, eles marcaram 16 gols e sofreram marcaram 16 e sofreram 6 gols. E deram 11 assistências, né? Resumo aí do time. No ano passado, vou até ver aqui, ó. No ano passado eles foram campeões, ficaram em primeiro lugar aqui da primeira divisão do Paraguai. Ficaram em primeiro lugar com 1 ponto de diferença, 49 pontos do segundo colocado, que foi o Cerro Porteño, com 48. Então é um time que vai incomodar o Fluminense, sem dúvidas. Mas é um time que dá pra gente vencer também. Então, todo time aí da Libertadores dá pra gente vencer. Só vai depender de nós mesmos, né? Então, só vai depender do Fluminense. E agora, né, já está decidido, as quartas de final vai ser Fluminense e Olímpia, né? Olímpia e Fluminense. A gente vai decidir na casa deles, assim como foi com o Flamengo aí. A gente vai jogar o jogo de ida no Maracanã
e no jogo de volta na casa deles. Cara, é chegar no jogo de ida, meter uns 3-0, cara. 3-0, 2-0, 4-0, o máximo de gols que conseguir para chegar no jogo o mais tranquilo, entre aspas, possível, né? Chegar no jogo de volta assim, mas ligado também, não igual o Flamengo, por exemplo, e nem igual a gente no ano passado. A chave da Libertadores é essa daí que tá aparecendo para você na tela, né? Ou a gente vai pegar o Olímpia, primeiro jogo aqui, segundo jogo lá, Internacional e Bolívar, né? O Internacional vai decidir em casa contra o Bolívar, né? Um fator principal para o Internacional chegar nas semifinais. Tô sinceramente sentindo, né? Posso ser clubista? Posso, porque aqui eu sou tricolor. Então, eu tô sentindo que vai ser a semifinal Internacional e Fluminense. Mas, para ser sincero, eu queria muito que fosse Fluminense e Bolívar. Por quê? Porque na volta a gente vai decidir em casa, né? Se a gente pegar o Internacional, a gente decide lá no Beira-Rio. Então, isso é importante para eles, né? O fator casa é muito importante nesse momento. Então, a gente pegando o Bolívar, a gente decide em casa, que é beleza. Que o Bolívar não acho que o Bolívar também seja um adversário muito difícil, assim, né? E do outro lado aqui, a gente tem o Palmeiras, que eliminou o Atlético Mineiro, vai pegar o Deportivo Pereira, que eliminou o Independente Del Valle com uma partida bizarra do Independente Del Valle. Quem viu aí os melhores momentos, nossa, o Independente Del Valle perdeu muitos gols, muitos gols. O Boca Juniors passou do Nacional do Uruguai empatando os dois jogos, né? Empatou o jogo de ida e o jogo de volta, mas passou nos pênaltis, né? O goleiro Romero pegou, acho que 2 pênaltis, né? O mesmo Romero que jogou no Manchester United, né? Bem conhecido lá na Inglaterra. E o Racing, eu acho que foi a maior surpresa aí dessa rodada da Libertadores, né? Porque eles eliminaram o Atlético Nacional, que o Atlético Nacional tinha vencido de 4-2, né? O Atlético Nacional venceu a primeira partida por 4-2 na casa do Atlético Nacional e na volta o Racing virou o jogo e se classificou aí. Então, achei sensacional essa virada aí do Racing. Não esperava, achei que o Atlético Nacional passaria do Racing, mas acabou que me enganou. Cara, posso ser sincero? Eu acho que vai ser semi Boca Juniors e Palmeiras, né? Eu acho que vai ser isso. Fluminense e Internacional. Eu acho que vai ser Fluminense e Internacional, mas queria que fosse o Bolívar. Claro que é muito cedo a gente. Eu não gosto muito disso, pra ser sincero, de ficar falando antes, né? Cantando vitória. Nem tô cantando vitória aqui, mas tô falando o que eu acho, o que eu sonho, o que eu acredito que pode ser, né? Não tô aqui desmerecendo nenhum time, não, né? Porque depois eu não sou igual esses flamenguistas, não, que fazem isso aí e depois vira meme aí, não. Mas, cara, é um negócio que eu acho que vai acontecer, né? Só isso. E a final eu acho que vai ser Fluminense e Boca Juniors. Tô sentindo que vai ser Fluminense e Boca Juniors. Cara, e essa Libertadores é uma Libertadores muito estranha. Por quê? O Flamengo foi eliminado por Olímpia. O Olímpia, como eu falei, não é um adversário fortíssimo. A gente eliminou. A gente ganhou do River Plate de 5-1. O River Plate foi eliminado pelo Internacional. O Atlético Paranaense, que foi o vice-campeão da Libertadores, foi eliminado por Bolívar em casa, nos pênaltis. Cara, Atlético Mineiro aí, um candidato também forte, que muita gente disse também que seria até o campeão ou até chegaria na final, né? Muita gente estava dizendo isso. Inclusive eu também acreditava que o Atlético Mineiro chegaria pelo menos aí nas semifinais e não aconteceu. Foi eliminado pelo Palmeiras, também que é um time forte, mas que também não vive um ótimo momento, um momento perfeito, né? Como viveu nos últimos anos aí, principalmente ano retrasado que venceu a Libertadores. E o Independente Del Valle, eu acho que foi o maior vexame aí. Acho que tirando o Flamengo, né? Eu acho que o Independente Del Valle foi o segundo maior vexame pela forma que perdeu e perdeu pro Deportivo Pereira. Cara, com todo respeito, mas o Deportivo Pereira tem 2 títulos. Eu acho que ele tem 2 títulos, um da Série B, nem sei de qual país eles são. Acho que é do Equador, se eu não me engano.
não tenho certeza. Mas só tem 2 títulos, cara. 2 títulos. É um time minúsculo. É minúsculo, literalmente. E o Independente Del Valle perdeu. E eu achei que o Independente Del Valle chegaria também na final. Teria condições de chegar na final. Pelo time pela forma que eles vinham apresentando o futebol deles, né? Venceram o Flamengo na Recopa, venceram o São Paulo na Sul-Americana, então era um time forte. O Boca Juniors aí tá fazendo seu papel, também não é o melhor Boca Juniors dos últimos 10 anos, talvez, mas é um Boca aí que tá, de certa forma, surpreendendo, fazendo o dever de casa. E o Racing também tá surpreendendo nessa Libertadores, né? Aliás, eles ficaram em primeiro lugar do grupo do Flamengo, mas perderam algumas peças importantes, né? Eu acho que foi o Matias Rojas, que foi pro Corinthians, e teve outro cara que também saiu do Racing, se eu não me engano, mas não tô lembrando quem foi. Mas basicamente é isso, né? É assim que ficou a chave da Libertadores. Temos que acreditar, né? Sonhar não custa nada, né? Mas com os pés no chão e humildade, né? Diferente de outros torcedores aí. E um detalhe importantíssimo para falar para vocês é que a torcida do Fluminense está organizando para fazer um mosaico no jogo da Libertadores, no jogo de ida da Libertadores contra o Olímpia, no Maracanã. Então a ideia é fazer um mosaico, parece que eles vão fazer um mosaico no estádio inteiro, né? Tudo indica que vai ser assim para impulsionar mais ainda os torcedores. Então eles estão pedindo doações, né? Quem puder doar aí qualquer valor já ajuda bastante. Então vou deixar o link, é, vou deixar o Pix na tela aí para vocês e também vou deixar o Pix, a chave Pix, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá bom? Então, se você puder doar qualquer valor, já ajuda para eles. Eles já conseguiram arrecadar, até o momento que eu gravo esse vídeo, mais de 8 mil reais. Então, já está bem avançado. Ainda não tem uma meta estipulada, né? Ainda não divulgaram, pelo menos. Mas tudo indica que deve ser entre 10 a 15 mil reais. Né? Vamos torcer para que eles consigam consigam completar a meta e fazer uma festa aí absurda que a gente sempre faz no Maracanã. E a notícia péssima aí, uma notícia péssima e uma notícia boa. Qual que você quer ouvir primeiro? Vamos começar pela notícia péssima, que é a do Marcelo. O Marcelo foi punido pela Conmebol e não vai jogar as quartas de final da Libertadores contra o Olímpia, né? Devido àquele pisão lá dele do jogador, com o jogador o Luciano Sanches, do Argentino Júnior. Cara, e é simplesmente surreal o que a Conmebol faz com os times brasileiros. E às vezes parece até que é implicância com o time do Fluminense, né? Cara, um lance totalmente sem querer, sem necessidade, sem... O cara tava driblando, cara. Driblando e eles fazem isso com o cara, com o Marcelo, sem nem dar chance, sem nem dar oportunidade de ouvir o jogador. Eles nem quiseram ouvir o que o Marcelo tinha para falar, ou o Fluminense tinha para falar. Cara, é simplesmente sem nexo o que fizeram com o Fluminense com esse cara. Aí eu vejo muita gente falando que o Fluminense roubou o jogo contra o Argentino Júnior, que não sei o quê. Cara, mas eu não tenho pena desses caras não, mano. Não tenho pena desses argentinos, paraguaios, não tenho pena desses caras não. Todo jogo esses caras roubam os clubes brasileiros e ninguém faz nada. E com eles tem que ser reembolso, entendeu? É isso que eu acho. Mas sobre a notícia aqui do Marcelo, né, da punição, da suspensão dele por mais 2 jogos, né? Ele foi suspenso por 3, mas como já cumpriu um, né, vai faltar só mais 2 para ele cumprir suspensão. Então ele vai ficar de fora do jogo contra o Olímpia, né, na ida e na volta, e só volta nas semifinais se o Fluminense passar. Eu vou ler aqui junto com vocês a notícia do GE, do Globo Esporte. Né? Marcelo é suspenso e desfalca o Fluminense nos 2 jogos das quartas de final da Libertadores. O lateral esquerdo foi punido em 3 partidas, mas já cumpriu uma no duelo de volta contra o Argentino Júnior pelas oitavas de final. Adversário da próxima fase será o Olímpia. O Fluminense não terá o lateral esquerdo, né, nas quartas de final da Libertadores. Nesta quinta-feira, o Tribunal Disciplinar da Conmebol anunciou que o atleta foi punido em 3 jogos, sendo um já cumprido
na volta contra o Argentino Júnior na última terça. Assim, ele não estará disponível na próxima fase diante do Olímpia. O Fluminense pedirá a anulação do julgamento. Além da suspensão, Marcelo também foi punido em $6.000 pela entidade. Ele só voltará a atuar nesta edição da Libertadores caso o Fluminense passe para as semifinais. E aqui está o trecho, né, da suspensão. Ó, decisão, expediente. Aí aqui, ó, atenção, senhor Marcelo Vieira da Silva Júnior, Clube Fluminense, né, CBF. Aí aqui, partida, Argentino Júnior de Fluminense, dia 1º de agosto, né? As informações do jogo. E aqui, parece que é a sentença, né? Vamos dizer assim. Aqui é que tá tudo em espanhol, não entendo muito bem, não. Primeiro, suspender o jogador Marcelo por 3 partidas, incluindo a partida de suspensão automática imposto. Não deu para entender muito bem. Lá presente, sanção se deverá cumprir conforme a pô, a letra tá meio apagada. Disposto em los artigos 70 e seguintes do Código Disciplinar da Conmebol. Aí depois cumprimento aqui com a multa de $6.000, né? A punição ao lateral esquerdo Marcelo acontece devido à expulsão no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, após machucar sem intenção o zagueiro Luciano do Argentino Júnior. O Fluminense chegou a entrar com uma defesa, mas não conseguiu mudar a decisão da Conmebol. O lateral foi expulso por jogo brusco grave. O lance aconteceu por volta de 10 minutos do segundo tempo. Marcelo recebeu a bola, né? Na lateral esquerda, o cara foi driblar. Imagina o seguinte, você tá lá com a bola, aí você começa a pedalar. Pedalou, aí vem um cara e dá o bote. E nessa pedalada que você tá dando, acaba que você pisa no pé dele e machuca ele, de alguma forma. Não tem culpa ali, cara. Você não tem culpa. Você tá pedalando, você tá driblando. Imagina o Ronaldinho Gaúcho tá dando um elástico, né? Que ele sabia dar um elástico bem pra caraca. Ele tá dando um elástico, aí vem o cara e tenta dar o bote, ou dar um carrinho, e o Ronaldinho, dando o drible, acaba pisando no pé do cara. Ele vai ter que ser punido? Não tem lógica, cara. Não tem lógica. Cara, não tem lógica. É surreal o que a Conmebol tá fazendo. Como eu falei, cara, a expulsão, no momento ali, a expulsão, até posso concordar. Tipo assim, até é compreensível. Mas não dá pra entender, cara. O cara ser suspenso por 3 jogos, 2 jogos agora. Não dá pra entender isso, cara. Não tem lógica. Não entra na minha cabeça. Agora eu vou ler aqui pra vocês, né? O Fluminense vai pedir anulação, né? Eu vou explicar aqui pra vocês o que aconteceu, o que pode acontecer também. O Fluminense pedirá a anulação do julgamento que suspendeu Marcelo na Libertadores. Tricolor alega falta de análise de provas e revela que a Conmebol ignorou o pedido de depoimento do próprio lateral esquerdo. Após receber a notícia de que não contará com Marcelo nos próximos jogos das quartas de final da Libertadores, o Fluminense entrará com recurso pedindo a anulação do julgamento que puniu o lateral esquerdo. O clube informou que a Conmebol ignorou o pedido de depoimento do próprio atleta e proferiu a decisão com falta de análise de provas solicitadas. O Fluminense apresentará ainda esta semana um recurso à Conmebol buscando a anulação do julgamento. Isto porque a defesa do clube foi apresentada ontem, dia 9 de agosto, prazo previsto na lei. Ele solicitava a oitiva do atleta Marcelo para que pudesse explicar o que ocorreu no lance na Argentina. Inicia a nota enviada pelo Fluminense. Para surpresa do Departamento Jurídico do Fluminense, o Tribunal da Conmebol ignorou o pedido de depoimento de Marcelo e proferiu decisão logo no dia seguinte da apresentação da defesa escrita. Diante disso, os advogados do Fluminense irão apresentar um recurso pedindo anulação do julgamento pela falta de análise das provas solicitadas.
Mesmo com o Fluminense pedindo a anulação, né, tentando um recurso para pedir a anulação da suspensão do Marcelo, acaba que não tem como o Fluminense conseguir essa anulação. Por quê? Só daria para o Fluminense conseguir o recurso para os US$ 6.000, né? A multa de US$ 6.000. Porque segundo Marcelo Neves, que é um jornalista aí bem conhecido pelos tricolores, né, ele disse o seguinte: a decisão da Conmebol só cabe recurso para a multa de US$ 6.000 aplicada pelo Marcelo. Não há como recorrer sobre os jogos de punição, né? Parece que é de acordo com a própria Conmebol, né? Então a Conmebol mesmo já não deixa, né, segundo o código da Conmebol, não deixa, né, reverter essa suspensão. Então, cara, basicamente aí perdemos o Marcelo, né? Sentar e chorar, é basicamente isso. E é isso, torcer para que a gente consiga passar para as semifinais. Mas, por outro lado, o Fluminense tem uma volta muito importante, que é dele, Alexander, já está treinando com bola, normalmente com elenco, tudo certo, né? Tá aí correndo pra caraca, até driblou o John Kennedy. Então, cara, muito feliz de ver ele de volta, né? Ele não deve ser relacionado agora contra o Grêmio, né? Não deve, não deve. Até porque é muito cedo ainda, né, de colocar ele. Mas acredito que ele deve voltar mesmo no jogo contra o América Mineiro no Maracanã. Que eu acho que seria aí o momento ideal para ele voltar, né? Já que é um jogo em casa, né, contra um time que está na zona de rebaixamento, por que não, né? Se ele tiver 100%, se a diretoria achar que ele está 100%, seria uma boa colocar ele para esse jogo. Até porque seria no Maracanã. Mas aqui tá algumas fotos dele, ó. Deixar aí na imagem para vocês, dele treinando lá com os jogadores, ó, correndo, né? Treinando com bola, tá, gente? Normal, né? 100%. Tomara que seja 100%, né? Aliás. E a galera aqui comentando, ó, graças a Deus, né? Graças a Deus ele está voltando. Relacionado para o domingo, por favor. Quem dera, né? Mas eu acho que ainda é cedo, ainda é cedo. Até a menina que colocou, ó, bota no jogo contra o América para pegar ritmo. Isso que eu falei, é uma boa, cara. Porque no Maracanã, né? Bota ali ele nos 10 minutos finais, nos 15 minutos. Só para ele pegar um ritmo, né? Não é um jogo que vai exigir tanto. Isso se o Fluminense também já tiver vencido o jogo, talvez, se tiver um jogo já decidido, por que não? Né? Então é muito importante dar a volta dele, é muito importante. Ele é um jogador muito importante para o Fluminense. Torço para que ele volte o mais rápido possível. Então a gente tem que torcer aí para a gente conseguir passar nas semifinais. Esse jogo aí é uma final. Todo jogo da Libertadores é uma final. Então esse daí vai ser pedreira, pedreira. O Olímpia é um clube difícil, eles vão decidir em casa, vai ser complicado, mas não é impossível, não é impossível, dá pra gente passar. Então é torcer aí, apoiar. O link, o Pix da doação está na descrição do vídeo, apoia aí o Fluminense, também vou deixar aqui na tela, apoia a gente pra gente conseguir fazer uma festa aí bonita no Maracanã, né? E é isso, galera, saudações tricolores, tamo junto, valeu. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo aí pro máximo de tricolores que você conseguir, né? Deixa o seu like e é isso. Comenta aqui embaixo também depois. Tamo junto, valeu, saudações tricolores e é nóis, valeu.